Fala pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Carreira em Foco. Hoje aqui na nossa casa, sim, TV Polo, nós vamos ter uma história maravilhosa, isso mesmo, uma história de superação, uma história que vai inspirar você a mudar, a ser a sua melhor versão. Eu estou aqui com nada mais, nada menos, com Janaína. Olá, Jana, tudo bem? Tudo bom. Você viu que eu já fiquei muito íntimo, né? Olá, Jana, tudo sim, bem? sim. Tudo bom. Janaína, então quer dizer que hoje você vai compartilhar aqui conosco um pouquinho da sua história, da sua vida. Sim, sim. Que bacana. Janaína, para que o pessoal que está em casa, né, possa te conhecer melhor, possa, né, entender o que vai acontecer nesse bate-papo aqui, quem é a Janaína para nossa audiência que está em casa? A Janaína, uma mulher um pouco teimosa, Faz parte, né? persistente, 44 anos, mãe, vó, esposa, Opa. Cozinheira. Gosta? Eu trabalho a vida toda só com cozinha, quase essa idade com Caramba, cozinha, que legal. sempre. Desde cresci na cozinha, Caramba, que legal. de família mesmo. Bacana. Janaína é mãe, esposa, avó, né? Adora cozinhar, né? Janaína, eu sei que dentro aí você tem uma história, né? Uma história maravilhosa de superação. Você tinha algo que a população brasileira, né, tem e alguns não assumem como uma doença, mas que é a obesidade, certo? Vocês olham aqui para essa mulher todo fitness, né? Falar assim, a obesidade aonde, né? É, isso mesmo, é por isso que eu tô dizendo, fica aí conosco, porque você vai ver essa história maravilhosa. E as pessoas não assumem, né? Janaína, como que começou a sua história de superação, né, da obesidade, né? E a busca, né, por atividade física, inclusive, né, aqui na nossos estúdios, nós Sim. temos o culpado disso tudo, não temos? Temos. Mestre Carlos Cruz. Ô, ocupado. mestre Carlos, tá Mestre aqui o Carlos. homem no nosso estúdio, lógico, o cara é dono da casa também, membro da casa, faz parte dessa família. Mas, Jana, como que foi aí essa história? Então, começou em 2017, 28 de dezembro, todo mundo se preparando, final de ano, e eu nunca me dei conta que era gorda. Eu cheguei a 124 quilos, Gente do né? céu. E eu nunca percebi que eu tinha esse peso, porque eu não me via com 124 quilos, eu nunca me vi com esse peso. Um belo dia eu vi um short meu no chão, nesse dia 28 de dezembro. Que Eu vi legal. um short, eu falei, nossa, que short grande. E o short, ele pegava alguns pisos. Eu peguei o short e coloquei na parede. Aí eu me dei conta como eu era grande. Aí eu comecei a culpar as pessoas. Chamei minha mãe, que morava próxima, e falei como ela me deixou a chegar naquele ponto. Meu esposo chegou de serviço, eu culpei. Eu falei, nossa, vocês viram? Culpei filho, culpei todo mundo por não me orientar o quanto eu estava gorda. E eu decidi que naquele dia eu não seria mais gorda. Em pleno dezembro, 28, onde eu não tinha recurso nenhum, tudo fechado, festa de final de ano. E eu queria que passasse logo esse ano e começasse tudo, né, as academias, tudo, que eu queria me matricular em algo para mudar. Eu queria Quase mudar. uma promessa de final de ano. Quase uma promessa, você vê, quase Você uma promessa. uma nova pessoa ano que vem, E aquela eu dita consegui. promessa. E eu consegui, né? Tô conseguindo, tô buscando, Sim, né? É faz uma parte de busca, um né? processo. É uma busca. Aí passou o ano, Uhum. eu entrei em contato com a academia, procurei um médico. A princípio mesmo, eu queria uma bariátrica. Sim. A É o princípio. caminho mais curto que a maioria das pessoas fazem, porque é um princípio de doença, né? Pensei, Saúde também. pronto, vou dormir vou dormir gorda e acordar magra. A minha cabeça funcionava dessa maneira. Procurei atividade física e lá comentei até, né, que eu queria fazer. O meu mestre falava que não era a solução, me orientou e busquei um médico. Só que a princípio, quando eu quis mudar, a primeira coisa foi o esporte. Eu não fiz nada, eu mudei. Quando eu falei, hoje eu vou ser magra, decidi mudar a minha vida, eu procurei o esporte. Porque até então, na minha cabeça, eu sabia que o esporte seria a minha solução, Uma opção boa. né? Por eu ver as outras pessoas, hoje em dia você tem internet, você pesquisa, e eu vi algumas superações de algumas pessoas, que hoje a gente vê várias superações. Verdade. E eu achava, se ela consegue, se ele consegue, por que eu não consigo? Eu pensava assim. E fui buscando a minha melhora dia após dia, né? Não foi fácil, mas também não foi tão difícil, né?
porque o meu maior inimigo é eu, como qualquer ser humano, né? A gente muitas vezes é o nosso pior inimigo. Então eu comecei a lutar ao meu favor. Eu sabia que eu teria que mudar, né? E a minha história dependia só de mim, não de ninguém. Mas é interessante, né, Janaína, que você, quando descobriu assim, ali, né, começou a se perceber, né, que estava realmente num estado de obesidade, é interessante que a gente demora a partir para a aceitação, né? É Processo de verdade. aceitação. Mas mudou logo a chave, né? Graças a Deus, É, né? mudou, mudou. Aí procurei um médico. Graças a Deus, na minha trajetória, no meu caminho até hoje, eu faço vários acompanhamentos. Eu tive muitas pessoas que ficaram ao meu favor. Porque eu acho que nesse período de mudança, você tem que ter pessoas ao seu Sim, lado. com Porque certeza. sozinha a gente não consegue, né? É uma balança, tem que estar ali, né? A Os gente chama dois, dos né? anjos que Deus vai colocando na nossa Isso vida, é, eu né? tive alguns, né? Eu tive alguns, graças a Deus. Então, assim, o médico que eu passei, eu lembro que eu sentei, ele falou assim, o que te traz aqui? Foi uma bariátrica. Ele falou assim, então pode levantar e ir embora. Eu levantei. Ele falou, não, senta, que eu vou te explicar o que é uma bariátrica. Aí perguntou se eu tinha meus dentes, cabelo. Eu falei, tenho, doutora. Aí isso salvou ainda. Ele falou assim, você está disposta? E começou a falar os prós e os contras de uma bariátrica. E ele falou pra mim, se você continuar comigo, eu provo que você vai ser magra. Eu falei, Olha, nossa, que legal. que audácia, né? Eu com Desafiador. 124 quilos. Aí eu peguei, ele falou assim, você tá treinando? Eu me matriculei. Você tá fazendo mais o que? Eu fui caminhada. Aí ele começou a me ensinar, né? O que eu poderia ou não comer. Aí eu pensei, ele falou, come em 3 horas. Eu falei, se eu peso 124, eu comendo 1 ou 2 vezes por dia, em 3 eu vou pegar 300. Olha a mente da gente, né? A gente não tem noção. Aí foi indo, que eu me alimentava muito bem, meu treino era, você imagina, o treino de kickbox é um treino pesado. Eu Ah, chegava, queria comer até as esses paredes. professores de kickbox tudo doido, né? Olha, ele tá aqui, desculpa. Aí ele falava assim, come pão. Eu falava, meu Deus, vou comer pão, não comer pão. Carboidrato. Carboidrato para te dar energia. Então eu fui conhecendo meus alimentos. E eu perguntava para ele o que eu poderia não comer. O que eu posso, doutor? O que eu não posso? Ele falou, nada, você está reeducando, você não está de castigo. Então eu guardei isso para mim. Vontade se mata com um pedaço, não é com a forma inteira nem com o prato cheio. Então eu comecei a me conhecer como ser a gente tem que se conhecer, Sim. né? O que é fome? O que passou a sua fome? Né? Se a gente está na mesa, você está olhando a comida, você vai comer, muitas vezes você não está com fome, você está comendo por comer. Então eu falo na parte de pessoas obesas, Sim. né? Porque a gente quer descontar tudo na comida. Se hoje tá sol, olha, eu vou comer alguma coisa, olha, tô tão feliz. E hoje, amanhã porque tá chuva, depois porque tá alegre, outro dia Sempre porque tá tem uma triste. desculpa. Sempre tem uma desculpa, né? E a gente vai perdendo o rumo, como dizem, o fio da meada. Você vai perdendo. Quando você se dá conta, tem pessoas Verdade. ainda que não acordam ainda, né? E aí perde a vida, né? A gente viu, Isso. felizmente, a gente tem que dizer, né, que nessa pandemia, muitas pessoas que a gente perdeu, pessoas que a gente ama, quer bem, né? Sim. Tinha, infelizmente, a obesidade como um dos principais fatores, né, de risco. Isso é E a verdade. gente sabe, né, são pessoas maravilhosas, mas que entraram por esse caminho, né, e não voltaram, não fizeram esse caminho de volta, né, como você fez, de reconhecimento, ou até lutavam, né, mas procrastinando, sempre deixando um pouquinho para amanhã, ou sempre se dando aquela desculpa, como você falou, né? Isso é. E isso que é bacana. E você já não se deu essa desculpa, foi para cima mesmo, Eu fui, né? E até coloquei aqui uma pergunta, Janine, que eu costumo fazer, mas direcionada a você, né? Qual seria o principal desafio, né, dentro dessa condição da obesidade e na rotina sua, para superar? Qual é o principal desafio? O meu desafio, Para superar, né, dentro da sua rotina, qual foi? então, o meu desafio, na verdade, era eu mesmo. Eu teria que me desafiar todos os dias, Olha, né? Eu teria que me se olhar no desafiar. espelho, é você mesmo que eu tenho que encarar. Ó, você tem que mudar aqui, ó. Não tá bom ainda, né? Você pode mais. Eu não poderia fazer corpo mole. Então, o desafio era eu. Eu era o meu desafio. O desafio era eu falar não. Quantas vezes chegou na minha casa, tarde da noite, meu marido gosta muito de fast food, adora, sabe? Eles comprarem tarde, meus irmãos chegar em casa com uma pizza, que eu amo massa. Eu sou filha de italiano, eu amo massa. Ah, mamma mia. Eu amo massa. Então eu chegar a me trancar no quarto. Já chegou a me trancar no quarto. Já.
Não quero cair na tentação. Não, porque por mais que o médico falava pra mim que vontade se mata com um pedacinho, eu via os horários que eu podia ou não comer. Se eu sou adepta ao 80-20. Sim, técnica maravilhosa. Né? 80-20, eu faço 80% certo e 20% errado. Não é? Mas é o contrário. Eu não quero fazer, eu quero fazer... Você não segue o Pareto. Eu segue o Pareto, mas é o contrário. Eu faço 80 certo e 20 errado, no caso, né? Gente do céu. Aí eu comecei a pensar, se eu tenho horário para comer um final de semana, por que eu vou comer hoje que eu tô treinando? Ah, mas você vai gastar amanhã. Não, eu teria que me desafiar. Já cheguei, a vez de eu treinar na academia, chegar pro médico e falar assim, ontem eu chorei por causa do salgadinho. Ele falou por causa da coxinha, eu falei, não, por causa da bolinha de queijo. Até um dia eu comentei com ele isso. Porque o problema não era coxinha, era bolinha de queijo. E eu não ia querer uma. E tava tarde. Então, assim, eu fui me desafiando dia a dia. Eu sabendo quando eu poderia comer e quando eu não poderia. Né? Porque se eu me desse ao luxo, vontade você tem todo dia. Isso é verdade. Entendeu? E, Gina, para poder a gente ir pro comercial, né? Como que, vamos dizer assim, startou esse desejo? Primeiro você se encontrou obesa, de repente na nossa linha do tempo aqui você faz esse caminho agora de começar, né, um processo, né, de educação alimentar e no mesmo tempo de atividade física. E esse durante, né, esse processo, né, quais foram assim as principais fases, né, de superação? Porque eu acredito que desenvolver um hábito, ele não acontece da noite para o dia. É verdade. Entendeu? Então, depois você conta para nós, tá? Conta para nós, o pessoal que está em casa aí. Aguarda, é rapidinho. A Janaína vai contar aqui para nós como foi esse processo aí de superação. Então, rapidinho, vamos lá para o intervalo e voltamos agora falando um pouquinho sobre esse processo do dia a dia de superação da obesidade. Caro ou barato? Saudável sempre custa mais? O suco que você faz em casa custa menos do que os que se dizem ser da fruta, vendidos prontos em mercado, cheios de açúcar, corantes e conservantes. De acordo com dados do IBGE, refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados são 54% mais baratas do que aquelas baseadas em produtos ultraprocessados. Preste atenção! No mercado, o que encarece a sua compra? Os legumes ou as caixinhas? Barato e saudável é comer livre. Por uma alimentação adequada e saudável para todos. Uma iniciativa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Opa, estamos aqui retornando de novo a esse bate-papo maravilhoso com Janaína, falando sobre superação, em particular vida saudável. Ela superou a obesidade. Essa mulher está contando aqui o segredo. Você quer saber? Escuta essa mulher. E falar em segredo, por favor, Janaína, conta para nossa audiência aí como que foi essa rotina, ou melhor, né, como iniciou nesse processo aí até chegar à sua rotina de hoje. Como que é? Nós estamos curiosos para saber como foi esse processo. Sei que você contava aqui nos bastidores que tinha até um lance aí de 50 tons de surra. Vai, mais um. Diga aí, Janaína. Então, quando eu decidi mudar, né, antes, como eu tinha falado, eu procurava algo que eu gostasse. Sim. O que eu me identificasse. Aí, gente. Né? Porque esporte você tem que se identificar. Isso, com esses 5 anos que eu tô... Primeiro passo, né, para você começar a gostar de uma atividade física. Ninguém faz nada sem gostar. Olha a lição, o insight da Janaína. Tem que gostar. Se identificar. Qual é o esporte? Muitas vezes é caminhada. Eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, vou caminhar. Mas você gosta de caminhar? Então caminha, porque você vai conseguir. Você tem que gostar do que você faz. Ninguém faz nada sem gostar. Não é verdade? Aí eu lembro que nessa trajetória de muito peso, eu passei um dia perto da academia e vi umas moças lá pulando e tal. Eu pensei assim, olha que coisa interessante. Eu não sabia. Eu falava, olha que coisa interessante. Eu não imaginava o que era. Um belo dia, eu passei de carro. Aí um belo dia eu vim de ônibus e desci. Opa, se desafiou. Eu falei assim, eu não vou com meu esposo, ele não vai ter paciência. Eu vou descer. Aí tem um ponto, tinha um ponto perto da academia, quando eu comecei a outra academia da Martins Fonte. Aí eu falei assim, eu vou ficar olhando. Eu vou ficar olhando pra ver, né?
Aí eu via, um batia, outro chutava, eu falei, ó, eu gosto, é briga, é de bater, eu acho que eu vou gostar. Porque eu não queria ir pra academia, né? Eu tinha uma visão distorcida da academia, que a academia era feita para mulheres magras, homens malhados, e que ninguém ia dar atenção pra mim. Olha aí, galera, vocês É. estão percebendo que às vezes é aí uma crença que muitas pessoas têm. Talvez você está em casa, nesse exato momento, esteja esse pensamento. Tá aqui uma pessoa que se deparou com uma outra realidade. Aí eu lembro que eu passei e vi, como eu te falei antes, era final de Sim. ano, tinha um número na porta. Eu peguei esse número, tirei uma foto, peguei e entrei em contato. A princípio, eu não sabia nem com quem eu estava falando. Ok. Eu lembro que as minhas palavras foi, eu tô muito gorda, tô muito doente, porque quando eu procurei eu também estava com muito problema de saúde. E contei um monte de coisa, coitada da Cristiane, eu falei cada coisa. Eu falei, Foi a eu quero psicóloga do foi. telemarketing. E eu falei um monte de coisa, eu falei pra ela, eu só quero saber se eu for aí, o professor daí, ele vai me dar atenção, ele vai ficar olhando para as moças que é magra. Olha o que eu... Ela falou assim, ainda falou pra esposa pra do esposa professor. dele. Eita, nós. Não se preocupa, pode Você vir que ele... colocou o professor numa situação difícil. Coloquei. Porque, como eu te falei, aquela visão distorcida de academia, que ninguém ia me dar atenção. E eu lembro que eu falei pra ela, eu preciso de ajuda. Que bom. Porque eu precisava de ajuda. Eu lembro que eu cheguei lá, eu já queria entrar de tênis, ele falou, mandou tirar o tênis, eu falei, ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Aí, como eu te contei, até dei uma voadeira no primeiro dia, não foi ensaiada. Gente do céu, sério? Conta aí pra nós, como que foi isso? Deu uma voadeira, 120 quilos no primeiro dia? Onde que é essa academia que fez você dar uma voadeira? Não foi ensaiado, o peso do corpo me levou pra trás, o meu pé ficou preto. Jesus, tadinha. Eu cheguei em casa, minha mãe falava assim, agora você não vai mais. Eu falei, eu vou dar um monte de murro, mas eu não vou chutar. E fui. Porque eu teria que ir, porque se eu não fosse aquele dia, eu não ia mais. Qual era a atividade física mesmo, essa que você escolheu, que dava muito... Kickbox. Kickbox, legal. O pessoal que tá curioso aí. Kickbox. Aí eu falei assim, não, eu vou continuar indo. Então foi assim, foi essa trajetória. Eu passei, olhei, me encantei por ver aquelas moças tudo pulando e batendo. Meu Deus do Aquilo céu, lá me dá chamou até medo muita aqui. atenção, eu não sabia nem o nome, né? E fiquei lá muitos anos. Estou agora, como eu posso te falar, em recuperação, né? Não posso, estou afastada um pouco no processo de cirurgia, mas em breve estarei voltando. E eu falo para ele sempre, eu não vejo a hora. A saudade é muito, eu gosto muito, né? Eu gosto muito. Tem hora que acontece uns tombos, umas coisinhas não esperadas, mas Faz parte, né? Faz parte, né? E teve outras coisas que aconteceram dentro da academia. Eu participei de duas corridas de 5 quilômetros, que foi uma superação. Gente do céu, sério? E aí, você já estava nessa fase já de fitness assim, desse jeito? Não, ainda não. Não, te colocaram para fazer ainda? Quilos. Sério mesmo? Ele mandava todo dia, ele mandava, tá? Não era pedir, ele mandava eu ir pra ciclovia. Tem vezes que eu ia chorando, tem vezes que eu ia chateada, mas eu ia, né? Esse eu falava, professor aí a gente tem que lixar ele, não pode não. Eles são assim, mas foi eles maravilhoso, é gratificante, né? E aí, como que foi essa questão da prova? Eu sou um atleta amador de corrida, fiquei curioso agora. Não foi muito fácil, né? A primeira quase eu não consegui, mas concluída com sucesso. Fui uma das últimas, né? Foi uma amiga minha, as duas batedoras, mas terminamos. Caramba, né? Quantos quilômetros? 5. Para quem não andava 5 quilômetros. Eu não andava. Se eu precisasse ir no correio e voltar para a avenida, eu só ia e vinha de ônibus. Hoje eu coloco um tênis, eu acho que eu sou atleta. Se você chegar de manhã, eu tô de tênis, eu tô arrumada para ir pra academia, meu esposo fala, vamos fazer compra. Tô arrumada, mas você não tava... Não, hoje é meu uniforme, é a roupa da academia. Qualquer coisa eu já quero correr, eu já acho que eu sou atleta, eu tô assim hoje. Mas é legal, é o ecossistema, né? Isso dá bom porque a cabeça sente, né? Sim. Tudo isso faz então bem. Tudo melhorou, né? Conforme eu fui perdendo os pesos, eu cheguei na academia com problema no fígado, né? Com problema nos rins. O colesterol bom e o ruim, os dois estavam ruins. E foi automático. Com 4 meses eu já tinha emagrecido 18 quilos. Caramba, 18 quilos. Porque assim, no começo da obesidade, quando você está muito gordo, que você muda os seus hábitos, você perde peso muito rápido, né? Menina, deve ter sido um choque assim pro pessoal em casa, né? Falou assim, cara... Os meus irmãos falavam, acho que você está derretendo. Eu falava assim, será que vai mudar? Mas eu pensava, vou mudar, não quero nem saber. Se ficar assim, eu tô magro, eu fico de calça. Então, na minha cabeça, eu não estava importando como eu ia ficar
o depois. Eu tava querendo mudar. Como ainda busco algumas melhoras ainda Sim, hoje, faz né? parte. Eu não mudei, eu não parei. A obesidade é uma doença, né? É uma doença, não é um desleixo, Mas entendeu? leva, né, ao E a óbito. gente luta contra a obesidade. As pessoas me perguntam como que não é ser gordo. Não existe ex-gordo, é gordo em manutenção. Boa, gostei É dessa. gordo em manutenção. Eu Tá tenho que ser, sempre em manutenção, eu pessoal. tô em Também, manutenção. galera que é gordinho aí, ou que já foi gordinho, tá em manutenção. Então, Eu estamos tô em sempre aí, manutenção. porque tem que tomar muito cuidado, né? Senão, pra voltar É, assim, né? é que assim, a gente tem que se conhecer, a gente tem que se conhecer o seu corpo. Você não tem que ser adepta a nada do mercado. Faz um tipo de jejum, não, você tem que conhecer seu corpo. É você que conhece seu corpo. Então, até, Janaína, aproveitando essa sua deixa, né? Eu sei que no bastidor você contava aí que quando você chegou na academia, a primeira coisa, né, lá no esporte, né, no kickbox, a primeira coisa que você falou foi justamente o quê? Que tava lá, mas ia fazer uma operação, né? Qual foi a Isso, operação e como que foi esse bariátrica. bate-papo aí? Que eu acho que a maioria da galera que quando começa o esporte e aí já quer o ganho rápido, né? Quer as fórmulas mágicas. E qual Sim. foi o diálogo que você teve lá com o professor? Eu entrei na academia e eu falei pra ele, eu quero fazer bariátrica. E ele falava, não, mas ninguém é a favor da bariátrica. Quem conhece uma bariátrica, né? Porque você pode ter o efeito de emagrecer, depois você pode engordar. E ele falava não, e eu procurava médico, eles falavam não, porque eu achava que eu ia dormir gorda e acordar magra. A minha cabeça era essa, a bariátrica era a solução dos meus problemas, entendeu? Eu não queria mais olhar no espelho e ver o que eu via. Eu não queria, não queria. Eu falava, não, eu quero ser magra. Então, a todo custo, então eu queria buscar, eu busquei muita estética, muita aplicação, muitas coisas que você vê que não resolva, mas não pelo peso que eu tava. Tá me entendendo? Eu tava num peso considerado. Eu era uma pessoa obesa. Eu me enquadrava para fazer uma bariátrica, né? E há uns anos atrás, minto para você, um ano atrás, eu procurei um médico de bariátrica, porque a cabeça da pessoa é difícil assimilar, né? Eu cheguei lá com 74 quilos e falei pro doutor que eu queria uma bariátrica. Ele falou, você não veio aqui com 124? Eu falei, não é, doutor, eu tava querendo me prevenir. Olha, depois que eu me toquei, o que eu fui fazer? Eu falei, nossa, tanta consulta para me marcar, eu vou marcar uma consulta. Ai, mulher, você Entendeu? é Mas incrível, hein? E as mulheres são sempre, né, uma eterna insatisfeita, né, com o é, seu corpo. Então eu até te entendo 100%, viu? Jana, só agora para dar um conselho para a galera que está em casa, né? Qual o principal erro que você considera, de forma bem objetiva, né? Qual o principal erro que você considera para quem está querendo superar a obesidade? não se espelhar em ninguém. Opa, esse seria o principal erro. Não se Ficar espelhe. olhando para o outro e dizer eu É, quero ser igual fulano não. e ciclano. Nunca se supere e nunca espere ninguém para você mudar. Olha, minha amiga vai para academia hoje, você vai comigo? Ah, eu não vou, então também não vou. A mudança é sua. Quando eu decidi mudar, eu decidi sozinha. Eu me matriculei, eu fiz tudo sozinha, eu nunca tive companhia. E eu não me espelho em ninguém, porque a mudança é minha, não é da minha amiga do lado. A mudança dela é dela e a minha é minha. Então, se ela não ir mais para academia, eu não vou. Então, Muito cuidado com isso, nunca né? vai atrás de ninguém, sabe? Ela vai fazer, eu vou. Não, ela faz essa dieta e nunca se prenda à dieta. Se reeduque. Reeducação alimentar, eu acho que é desde criança a todas as idades. Porque se a gente fica preso à dieta, a gente para, a gente quebra a dieta. E quem se reeduca o estômago, a gente aprende, Olha aí, não galera. precisa de uma bariátrica, porque do jeito que a gente aprende a comer um prato cheio, a gente aprende a comer um prato considerado que te dá uma saciedade, sem precisar, né, fazer coisas que a gente faz para ganhar tanto peso. Perfeito. Então, esse seria o principal erro, né? Para a gente ir para a nossa fase conclusiva aqui, Jana, diz para a galera aí qual seria, né, o principal conselho que você dá para quem está começando agora e se encontra com uma Janaína lá na linha do tempo, alguns anos atrás. Qual o conselho que você dá para essa galera que está em casa? Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Pense no seu futuro. Sabe por que eu falo no seu futuro? Porque
O que fez mudar, eu perdi minha mãe, foi um histórico triste porque minha mãe era obesa. A minha mãe, ela tinha todos os problemas de saúde. Aí eu me espelhei nela. E ela falava pra mim, não desista dos seus sonhos, porque eu não vou ver, mas você vai conseguir. Ela não viu, mas eu consegui. Caramba, Estou lutando, né? Estou lutando. parabéns. Jana, daqui em diante, quais são as expectativas da Janaína? Sei que você está no pós-operatório e para a galera que está em casa, esse pós-operatório não foi a dita cirurgia. Agora é só estética. É, agora é estética. Só para ficar mais bonitona do que ela já está. Agora é estética. Certo? Está no processo de recuperação. Tô no processo, tô treinando, não parei minhas atividades, tá? Eu treino com a professora Priscila Monzon, ela pediu, né? Falou assim, ó, fala com a gente lá. Eu falei, não, vou falar com todo mundo. Como o mestre Cruz me ajudou. Eu tenho uma equipe boa que me ajuda muito hoje, né? Que legal. E vamos seguindo em frente, que a luta não acaba. Né? Tem muito para mudar ainda. Show de bola. Gente, que maravilha, né? Olha só que história de superação, né? O antes, o depois, o momento. Para encerrar, né? Janaína, eu sei que a galera ainda tem muita curiosidade. E eu sei que você aqui contou só um pedacinho, né? Compartilhou, vamos dizer assim, as principais fatias, né? Sim. Dessa pizza mais gostosa, né? Que foi a superação. Janaína, onde o pessoal pode te encontrar para poder conversar, te deixar uma mensagem? Então, eu tenho Instagram. Opa, Instagram. Qual é o Instagram, Janaína? Janaína Krovitz. Janaína Krovitz. É CRO. VITZ, é temudo. Opa, a gente vai colocar lá. Então siga também a gente lá nas nossas redes sociais da TV Polo, né? No Instagram e Facebook. Você vai encontrar a Janaína lá também. Isso, vai ter uma mudança ali no Instagram. Algumas novidades, vai ficar legal. Opa, sério? Caramba, que legal. Já pensou? Um clube das mulheres para superar Isso, e se reeducar alimentarmente? Verdade. Que benção, né? Isso aí, Jana. Muito obrigado, viu? Obrigada a por vocês. compartilhar conosco aqui da TV Polo a sua história, compartilhar essa superação. E parabéns, viu? Obrigada. Sucesso aí. Não desanima não, mulher. Não. Tamo junto, né? E continua ocupando aquele professor lá, o tal do Carlos. Isso, vou. Continua ocupando a professora lá, Priscila Monzon. Priscila. E fala assim, olha, preciso de vocês. Eu falo pra eles, eu dependo de vocês pra mudar. Né? Eu tenho que ficar vovoguete agora, né? Vovoguete. A vovoguete, com o neto é a vovoguete. Perfeito. Gente, então nós ficamos por aqui com mais um bate-papo nesse nosso podcast Carreira em Foco, hoje falando sobre superação com Janaína. Você quer saber mais sobre esse podcast, tudo que aconteceu por aqui? Nos acompanhe nas nossas redes sociais e, lógico, aqui na sua casa, TV Polo, canal 11 da NET, claro, e na Intervel São Vicente, canal 11. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.